paz de Deus, e aí, tudo bem com vocês? Meu nome é Ellen e desejo vocês um dia abençoado pelo nosso eterno Deus. E nesse vídeo convido vocês a estar participando comigo, a estar fazendo comigo mais um devocional, né? Porque o nosso canal, esse canal, ele é um canal de reflexão / devocional, o qual eu gravo para os meus amigos e amigas, né, dos meus grupos de orações, para poder estar aqui estimulando, inspirando vocês a ter um momento com Deus, né, todos os dias. Temos acho que até aqui, com esse vídeo, vai para 39 vídeos no nosso canal, no meu canal, e eu tô muito assim feliz por eu estar, né, conseguindo, né, estar gravando esses vídeos para vocês, porque não é fácil, é uma dificuldade porque junta a timidez, né, e às vezes a falta de prática com as palavras. Eu tento o meu máximo para poder trazer o vídeo com o máximo esclarecimento para vocês, tentar colocar em palavras aquilo que passa, né, o que vem para mim em revelação, o que eu sinto, o que me reflete, né, o estudo da palavra, a leitura da palavra de Deus, para colocar em palavras para vocês o que passa aqui dentro do meu coração. Não é fácil, mas eu tô aqui tentando, e eu creio que com o passar do tempo vai melhorando isso, e já logo vou pedindo desculpa para vocês se eu cometer algum erro de palavra, né? Então, assim, sempre eu peço em todo o começo do vídeo para que vocês façam uma oração, para que fique um devocional completo. Peço que o Espírito Santo abra a mente de vocês, e agradeça a Deus por uma oportunidade como essa de poder estar aqui, poder fazer, né, um devocional. E outra coisa que eu peço também, para que tenha mais propriedade, mais veracidade daquilo e mais confiança, proteção também, né, para que eu não venha estar fazendo algo que possa trazer, trazer confusão à mente de vocês. Eu peço que vocês acompanhem com a Bíblia de vocês aí, porque eu vou fazer a leitura da palavra. Eu sou humana, eu posso errar, eu posso falhar aqui na leitura da palavra, mas se você tiver com a sua Bíblia em mãos, né, e acompanhando a leitura, mesmo que eu erre aqui no vídeo, eu sei que vocês vão estar acompanhando aí, não vai ter tanto erro, tanta falha, para que não venha confusão, né? Então, assim, é importante que a gente faça com excelência, com cuidado, né? Mas como eu sou ser humano, eu tenho as minhas falhas, eu tenho as minhas limitações, as minhas dificuldades, eu preciso que vocês estejam com a Bíblia de vocês, para que saia perfeito, que saia com cuidado, que saia com excelência, né? Esse devocional, esse tempo que a gente vai ter aqui, né, com a leitura da palavra do Senhor, né, para que possa estar agregando mais conhecimento e trazer transformação para a vida de vocês, porque o Evangelho do Senhor é isso, trazer conversão, que é a mudança, né, de rota, né, trazer transformação, né, que nascer de novo, né, se transformar, ter modificação, né, não é apenas mudança, mas se renovar a cada dia, se reinventar, né. Então vamos lá? Agora vamos fazer a leitura do capítulo 2 do livro de Marcos, e vocês me acompanham aí com a Bíblia de vocês. Eu vou fazer a leitura e o que o Senhor me trazer, né, eu vou estar falando para vocês, o que o Espírito Santo vier me revelando, para eu poder estar trazendo para vocês. Vamos lá? A cura, capítulo 2 de Marcos, o título é A Cura de um Paralítico em Cafarnaum, versículo 1 em diante. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciavam-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico
paralítico levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente a em que ele estava, no caso Jesus, fazendo uma abertura, abaixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele desse modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um só, que é Deus? Deixa eu corrigir aqui. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo que esse espírito que o seu espírito que eles assim arrazoava, disse-lhe: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos e a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Aqui Marcos relata aquela passagem, né, que Jesus, voltando para Cafarnaum, no caso a casa dele, encheu a multidão sabendo, né, toda a população sabendo daquela região, sabendo que Jesus estava lá. Eles foram lá para a casa, né, de Jesus, e era tamanha a multidão, né, os populares que ali estavam, que era quase impossível chegar à porta da casa, né, de Jesus. E aí chegou 4 homens levando um paralítico, os amigos levando um paralítico. E eles viram que a única forma de conseguir levar o paralítico até o Senhor Jesus era descendo ele pelo telhado, fala eirado, né? Que as casas naquela época tinham um telhado de palha. E ali eles identificaram onde exatamente o Senhor Jesus estava. E ali eles pegaram e fizeram uma abertura e desceu o leito daquele paralítico até o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, ele sabia que estava acontecendo isso, ele sabia que estava ocorrendo isso lá fora, mas ele queria que o ato desses amigos trouxesse fundamento hoje. O Senhor Jesus sabia de tudo, né? Sabe tudo. Trazesse um fundamento para nós hoje, né? E o que a gente reflete aqui, mesmo eu reflito muito nisso aqui, é que amigos, temos que ter amigos que nos levam mais perto do Senhor. Temos que dar valor nesses amigos e também temos que ser um amigo assim, que quando tem algum problema, quando tem uma deficiência, eu não falo só deficiência física, mas deficiência espiritual também, que a gente possa estar levando, né, o nosso amigo, aquela alma mais próxima do Senhor Jesus, para que ele possa viver um milagre. Se você vive um milagre, seja ponte, seja inspiração para a vida das outras pessoas. Não traga isso só para si, mas que você possa fluir aquilo que o Senhor vem colocando dentro de você e na sua vida também. Foi isso aqui que os amigos fizeram. Eles conheciam a fama de Jesus, eles sabiam que Jesus poderia curar o amigo deles, aquele paralítico. E o que eles fizeram? Eles se esforçaram, eles fizeram
algo quase que impossível, que é levar um paralítico para cima de uma casa, né? Um eirado, né? Para poder descer aquele paralítico. Gente, que dificuldade, meu Deus, mas eles fizeram, eles não mediram a dificuldade, né? E que você tenha amigos assim e que nós possamos ser amigos assim também, não é verdade? E aí o Senhor Jesus nos mostra como que um verdadeiro amigo deve ser. Porém, quando eles conseguem colocar o paralítico mediante ao Senhor Jesus, diante do Senhor Jesus, o Senhor Jesus olha para ele e diz para ele que os pecados dele está perdoado. Porém, tem um escriba ali, e esse escriba no seu coração fala, né? Quem pode perdoar pecado é só Deus. Por que ele fala assim? Ele está blasfemando. E o Senhor Jesus sabe o pensamento, sabe o que passa no coração daquele escriba, né? Aquele escriba, e fala para ele por que ele pensa dessa forma, né? Sendo que ele era o Messias, ele é o Messias. E ele fala que o Senhor deu para ele toda a autoridade sobre a terra. E qual que seria mais fácil para ele? Perdoar os pecados ou falar? Olha só o que o Senhor Jesus fala para ele: perdoar os pecados ou falar para ele levantar e levar a cama dele. E o Senhor Jesus, ele não faz nenhum e nem outro, ele faz os dois para mostrar para ele o tamanho, poder e domínio que ele tinha daquilo, propriedade do que ele estava falando e do que ele estava fazendo. Aqueles escribas e fariseus, religiosos, né, e saduceus também, eles viveram de perto, foram testemunhas de muitos atos, milagres e sinais que o Senhor Jesus fez naquela época, mas eles não queriam perder a posição de domínios que eles tinham, posição de sacerdócio, né, que eles tinham. Então eles preferiam difamar o Senhor Jesus, descredibilizar, né, a vinda do Messias, não queriam acreditar, aceitar por inveja, né, do que se aderir aos ensinos que ele estava trazendo, né? É lamentável isso, lamentável. Mas e aí, vamos lá, dando continuidade aqui, aquele paralítico levantou, pegou o seu leito e foi para sua casa, né? Então todos que estavam ali deram glória a Deus, porque o Senhor Jesus sempre falava, né, afirmava que ele é o Filho do Homem, que é uma referência, Filho do Homem, naquela época era uma referência a Filho de Deus, o Messias enviado por Deus, né? E eles, lógico que eles levantariam a glória e honra a Deus e diziam que jamais eles tinham visto, né, tamanhos prodígios como aquele, né, coisas assim. E o Senhor Jesus mais uma vez prova para eles que ele era o Messias naquela época, né? Naquela época o Senhor Jesus andou aqui na terra, ele estava provando em sinais e maravilhas que ele era o Messias enviado naquela época. Versículo 13 em diante, e o título é a vocação de Levi. Levi, quando fala Levi aqui, eles estão falando de Mateus, que era o nome dado, era o nome dele em hebraico, né, Mateus. E Mateus era o nome em grego, né? Então vamos lá. Versículo 13 em diante. De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Aqui fala um pouquinho mais sobre Mateus, né? Fala que ele era filho de Alfeu, já no livro de Mateus não relata isso, mas aqui Marcos já fala um pouquinho mais, né? A gente já sabe que o pai
de Mateus se chamava Alfeu e que ele também era um cobrador de imposto. Ou seja, Mateus, ele trabalhava contra o povo, o próprio povo dele. Então ele era bem rejeitado pela sociedade, né, dos judeus naquela época. E o Senhor Jesus pegou justamente aquele, né, que os judeus rejeitavam e convidou ele para caminhar com o Senhor Jesus. Eu acho que a necessidade de Mateus espiritual, a fome dele era tamanha que naquele momento, ele sabendo quem Jesus era, e sabendo da fama do Senhor Jesus, né, os milagres que o Senhor Jesus fazia, ele não pensou duas vezes, né, de estar, né, junto a ele. Ele precisava só de uma oportunidade e ele agarrou aquela oportunidade e foi, né, caminhar com Jesus. E a gente tem que observar, isso me traz um ponto de vista que, será que a gente está deixando o nosso cotidiano, aquilo que para nós é importante, para seguir o Senhor Jesus? Será que a gente está colocando em primeiro lugar o chamado que nós temos, cada um de nós temos na nossa vida para seguir o Senhor Jesus, igual Mateus fez? É uma parte da nossa vida que eu acho que a gente tem que refletir muito nisso e pensar todos os dias naquilo que o Senhor Jesus coloca à nossa frente, né? Aquilo que o Senhor Jesus nos tem chamado. Lógico que a gente também tem que cumprir com as nossas obrigações do dia a dia, mas temos que colocar em primeiro lugar o chamado que Deus tem para as nossas vidas. O versículo 15 em diante, o título Jesus come com os pecadores. Achando-se Jesus à mesa da casa de Levi, Mateus no caso, estavam juntamente com ele e com os seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Publicanos eram os cobradores de imposto, tá? Eles eram colocados como os pecadores, a ralé da sociedade, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-os comer com companhia de pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justo, e sim pecadores. Ou seja, aqui a gente vê que os discípulos dos fariseus, eles se colocavam como pessoas santas, né? Que eles não tinham pecados, eles se colocavam como não pecadores, né? Eles eram os mais, como se diz, era o alecrim do campo, né? O alecrim dourado. Então, e eles julgavam muito os outros, e porém ele estava lá, e vendo Jesus confraternizando, comendo, né, com os publicanos e os pecadores, porque eram acessíveis, o Senhor Jesus era acessível a todos, né? Eles começaram a meio que se escandalizar e começam a perguntar para os discípulos do Senhor Jesus por que o Senhor Jesus se colocava naquele papel de estar comendo um homem santo, importante, tido como santo, né, entre as multidões, importante que pregava nas sinagogas, né? Por que ele comia com os pecadores? E aí o Senhor Jesus, ouvindo aquilo, responde para eles que ele não veio para os santos, para os justos, no caso. Ele veio para os doentes, que eram os pecadores e os publicanos, né? Então, olha, para a gente entender, para a gente perceber o tamanho do amor do Senhor Jesus para com os renegados da sociedade.
Lógico que tem aquele tipo de rebelde, de pecador que não quer receber a transformação, não quer aderir ao evangelho, uma mudança de vida, né? Mas tem aqueles que anseiam, assim como Mateus. Ele sabia que ele sentia aquela falta, né? Aquele preenchimento na vida dele. O Senhor Jesus veio preencher. E muitas das vezes tem muitos aí de nós que estão precisando ser preenchidos pelo amor do Senhor Jesus, porém o Senhor Jesus quer usar de nós para poder estar levando o amor dele, assim como nós recebemos o amor do Senhor Jesus, que nós também tenhamos o cuidado e a disponibilidade de levar isso também para as pessoas, né? Trazer aquela palavra de consolo e apontar o Senhor Jesus, as possibilidades que o Senhor Jesus pode trazer para a vida delas, para os problemas delas, né? Então, assim, cada palavra, cada título traz essa reflexão, né, do Evangelho do Senhor Jesus, que é muito maravilhoso, é muito maravilhoso. Quanto mais eu leio, mais eu transbordo, mais eu gosto, mais eu quero dizer, mais eu quero falar, né? Por isso que eu estou gravando vídeos, né? Eu espero que vocês entendam, que o Espírito Santo venha trazer essa reflexão, essa força que tem me dado também, né? Eu tenho sentido esse cuidado comigo, com a minha vida, né? E eu quero que vocês sintam isso também. Eu quero que vocês recebam também a força que vem do alto, a força da palavra do Senhor, a transformação, que a gente possa viver isso, né? E possamos caminhar junto na mesma direção, que é a herdar o reino dos céus, né? Aqui as boas novas do reino que o Senhor Jesus tanto pregou e hoje usa de nós para estarmos aqui levando a sua palavra também. Próximo título é o do jejum, que é do versículo 18 em diante. É um capítulo curto e eu espero conseguir estar fazendo ele todo em menos tempo possível, em um vídeo só. Vamos lá, do jejum, versículo 18 em diante. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhes perguntaram: por que motivo jejumam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejumam? Isso eles perguntando para Jesus, né? Respondeu-lhe Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em vestes velhas, porque o remendo novo tira parte das vestes velhas e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres e tanto se perde o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. Aqui o Senhor Jesus responde a pergunta que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus fazem: por que os discípulos do Senhor Jesus não jejuavam? E o Senhor Jesus refere que enquanto ele estivesse lá, ele se coloca como noivo para representar uma festividade, um casamento, né? Ele se coloca como noivo. Então ele fala enquanto ele estiver no meio deles, não tinha necessidade de jejuar, mas chegaria o dia que o noivo seria tirado, né? O Senhor Jesus já estava falando da sua crucificação, que ele não estaria ali, né, em forma de carne, mas que depois que acontecesse, quando o noivo fosse tirado, aí sim eles voltariam a jejuar. Ou seja, em época de festa não se jejuma, né? Não tinha necessidade de jejuar, porque o noivo estava com eles, o Senhor estava com eles, né? E ele estava ensinando, ele estava direcionando aqueles 12 homens escolhidos para caminhar com ele.
E também ele fala também que essa representatividade aqui de não se costura pano novo em vestes velha, porque o pano novo encolhe e romperia ainda um buraco maior naquela roupa, naquele tecido. E também fala do vinho, né? Que não se coloca vinho novo em odres velhos, porque o odre velho ele já é fraco e o vinho romperia o odre velho, e se perderia tanto o vinho quanto o odre, mas sim que colocasse vinho novo em odres novos, porque o odre novo teria a força suficiente para manter aquele vinho, a fermentação daquele vinho no odre sem se perder. Aqui o Senhor fala da renovação do nosso tabernáculo, que é o nosso corpo, da nossa mente, para as coisas novas que o Senhor Jesus estava trazendo, para os ensinamentos novos ao qual ele estava pregando ali, né? O Senhor Jesus ele falava dessa forma para arremeter ao pensamento, à reflexão daquelas pessoas, para que elas renovassem a mente delas para poder receber aquele ensinamento novo qual ele está trazendo. Aquelas doutrinas ao qual eles estavam presos, né, que eles foram ensinados, estavam corrompidas, faziam com que os ensinamentos do novo Senhor se perdessem. Eles não conseguiam agregar, que eles não iam conseguir segurar, né, se eles não se renovassem, se a mente deles não aderisse, não se abrisse, não renascesse, né, para entender, se rendesse àqueles ensinamentos. Eles não queriam largar as coisas velhas que eles tinham aprendido para aprender aquele ensinamento novo ao qual o Senhor Jesus estava trazendo. Se eles não fizessem assim, eles não conseguiriam abrir a mente deles para entender aquilo que o Senhor Jesus estava falando. E assim somos nós também. Nós temos que deixar o velho, aquela vida velha nossa, de pecado, de erros, de falhas, para que a gente possa nos renovar todos os dias pelo poder da palavra do Senhor, porque todo dia, se nós pegarmos a Bíblia para estudar, para ler, tem algo novo que vamos aprender. Não é uma coisa, não é uma linha reta que a gente tem que seguir. Vai ter obstáculos, vai ter dificuldades, vai ter adversidades, situações difíceis que nós temos que aprender a lidar com elas. Não é a mesma coisa. Cada dia vai acontecer algo ao qual a gente tem que entender e praticar aquilo que nós estamos aprendendo aqui. É um ensinamento novo. É algo novo que precisamos estar trazendo, né, para a nossa vida, para o nosso viver e para a gente poder estar transmitindo também para as outras pessoas nossas experiências, né? Então que renovemos a cada dia pelo poder da palavra de Deus, né? Pelo estudo da palavra de Deus, pela a disponibilidade de estar, né, dispostos a colaborar com o renovo dos ensinamentos de Cristo que a palavra do Senhor nos traz, né? Então vamos lá. Amém, né? Amém, que nós venhamos a cada dia, que assim seja, a nos renovar pela palavra do Senhor e estar disponíveis a levar o Evangelho de acordo com o que o Senhor vem trazendo para nós. Nós temos que renovar, gente. Nós temos que nos entregar à palavra do Senhor e não ficar presa aquelas mesmices, sabe? É assim que vai acontecer. Não é, gente. Da mesma forma, é diferente com cada um. É diferente. Cada um tem a sua história. E a gente tem que entender e colaborar com aquilo, não julgar, né? Mas tentar trazer à tona o que o Senhor Jesus faria naquele momento, né? É muito difícil, mas é um treinamento muito constante, é um treinamento constante que eu acredito que a vida vai ser pro resto da nossa vida. Cada dia nós estamos aprendendo. Acho que a gente eu sei que a gente vai morrer e não vai aprender tudo que tem que aprender, né?
não vamos alcançar o potencial que Deus nos deu, porque às vezes a gente se perde muito com as distrações da nossa vida, com os problemas, né, que vem para nos tirar do caminho, para nos distrair e às vezes atrasar, né, a nossa caminhada, mas que sejamos perseverantes e continuemos caminhando e fazendo a vontade de Deus e agradando a Deus. Vamos lá para o último título, que é Jesus é o Senhor do Sábado, a partir do versículo 23. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado a seara, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-no os fariseus: vê, por que faz o que não é lícito aos sábados? Mas ele lhes respondeu: nunca leste o que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome? Ele e os seus companheiros, como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da proposição, aos quais não era lícito comer, senão os sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele, e acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor do sábado. O Filho do Homem é Senhor também do sábado. Deixa eu acender esse. Opa! Então, vamos lá. Aqui os fariseus, eles sempre procurando formas de estar acusando e estar falando, tentando pegar alguma brecha que o Senhor Jesus podia dar para eles poder acusar o Senhor Jesus de estar fazendo algo errado, para difamá-lo, para tentar atrapalhar, né, a fama do Senhor Jesus, né, a credibilidade, tentando descredibilizar, né, o Santo de Deus. E aí eles falam dessa parte aqui porque na época eles seguiam uma tradição de não fazer nada no sábado, né? Eles não podiam trabalhar no sábado, não podia. Era tão pesada, né, as regras que eles colocavam para o povo, que até não podia nem cuspir no chão, porque se cuspisse no chão, formasse o barro, era algo que levantasse poeira, era como se estivesse arando a terra. Então assim, eram muitas regras que ficou pesada, que não tinha nada a ver com aquilo que o Senhor Deus tinha ensinado. Então assim, eu entendo que... Não, vamos lá. Vamos parte por parte. Aí o Senhor Jesus pega e fala para eles, né? Eles falam que não é lícito, né? Porque eles estavam pegando espiga e comendo numa plantação. E também tinha uma lei naquela época que quem fosse o agricultor que fizesse a plantação, ele passaria apenas uma vez na plantação colhendo, e ele colhia mais era o que estava no meio. O que estava nas beiradas, era que eles deveriam deixar para que os forasteiros, os viajantes, pudessem se alimentar. Como se diz, era permitido que pegassem, né? Então, por isso que eles estavam pegando e comendo. Aí eles falam que, no caso, como eles estavam colhendo, eles queriam dizer que eles estavam trabalhando, mas aí o Senhor Jesus fala para eles a respeito do episódio em que Davi entra no templo de Abiatar, né, do sacerdote Abiatar, e lá tinha os pães da proposição, que era um pão que ele era apenas permitido os sacerdotes comer. Só que Davi e aqueles que estavam com ele, eles estavam fugindo, né? Ele tinha muita fome, então o sacerdote permitiu que Davi comesse aquele pão e servisse, né, para aqueles que estavam com ele. Aqui é uma prova, o Senhor Jesus está querendo trazer tentando fazer eles refletir que
as regras, né? Ali tinha uma regra que aquele pão era apenas para os sacerdotes, mas tinha uma necessidade. Então a necessidade sobrepunha a regra, né? Então a necessidade era tamanha, ele tinha fome. Então o que Abiatar fez? Serviu aquele pão, permitiu que eles comessem aqueles pão. Mas ele pergunta para Davi se ele não estava impuro, né? E Davi fala que não estava impuro, que eles estavam listos a comer, porque também tinha um ritual de purificação que fazia naquela época para que pudesse comer aquele pão. E aí Davi responde que não, que eles estavam puros, estavam purificados. E aí ele permite que eles comam aquele pão. Então, assim, o Senhor Jesus diz para eles que a necessidade de vida, da limitação do ser humano no sábado não é uma regra, assim, por exemplo, se tivesse uma necessidade de fome, não tinha que esperar o sábado passar para ser suprida aquela necessidade, né? Tinha que ser suprida aquela necessidade. Por quê? Porque o sábado ele foi feito para o homem e não o homem para servir o sábado. E aí o Senhor Jesus fala isso para eles e derruba mais uma regra ao qual aquela tradição, né, dos religiosos impunham à população daquela época, à sociedade daquela época. Outra coisa também que me traz a refletir é que o sábado ele foi feito para que nós seres humanos, né, o Senhor permitiu 6 dias, são 7 dias da semana, 6 dias da semana você trabalhar e num dia da semana, no caso o sábado, você tirasse para descanso, né, aquele sábado para você poder estar consagrado a Deus, né, consagrado ao descanso e tá buscando a Deus, né, em forma genuína, em forma de devoção, de cuidado, né, de rendição, para que tenha um descanso, para que tenha uma reposição de energia para o nosso corpo. O Senhor Deus nos fez assim, com com essa instrução, né? Nós precisamos do descanso, sim. Trabalhemos, fazemos a nossa parte, mas que mantemos também, procuramos descansar também, né? Porque é um cuidado também do nosso templo, né? Do nosso corpo, do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, né? Que a gente realmente precisa desse tempo de descanso. Assim como Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º ele finalizou a obra, né? Foi finalizada a obra, ele fez aqui o 7º dia para que fosse um descanso. É assim que eu entendo na palavra do Senhor, que eu reflito, né, na palavra do Senhor. Então aqui eu concluo o capítulo 2 do livro de Marcos. Espero que vocês tenham trazido, tenha agregado conhecimento para a vida de vocês, né, que o Espírito Santo tenha falado ao coração de vocês através desse vídeo. Eu agradeço a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui ministrando uma palavra para vocês de devocional. Eu fico honrada, feliz de poder estar podendo fazer esses vídeos para vocês. Hoje que eu não estou na minha casa, eu estou em outra cidade, eu estou em outro estado, eu estou em Maceió, né? E assim eu me coloco para eu poder também, né, tá podendo fazer esses vídeos de devocionais para vocês, e espero que vocês aproveitem bem. E quando terminar de assistir o vídeo, faça uma oração, agradeça a Deus por esse momento e ore, peça a Deus que vocês possam ter mais oportunidade de estar aqui fazendo um vídeo de reflexão comigo, tá bom? A paz de Deus para vocês, Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.